Vamos lá, deixa eu fazer esse vídeo aqui sobre o mapa aí dos proprietários da Blazer. Eu estava curioso para saber, entre meu pai comprar 0 km em 96 e eu comprar novamente em 2020, quantos donos o carro teve, né, agência e coisa e tal. Né? Eu já tinha mais ou menos isso de cabeça, porque eu já tinha rastreado o carro, né? São 20 anos procurando o carro. E eu já sabia alguma coisa, mas eu não sabia a ordem, né? Por exemplo, para mim, a LN tinha vendido para a Nara Automóveis, que vendeu para o João Carlos. E aí, na verdade, não, né? Então eu fiquei meio que curioso para saber, né? Claro que isso, na verdade, é porque é a Blazer, né? Eu não tenho. Isso é uma coisa que para mim eu não fico tão ligado assim quantos donos o carro teve, né? Se eu sou o oitavo, décimo dono do carro, desde que o carro esteja bom. Claro que isso não se aplica para Blazer, né? Blazer vocês viram aí no vídeo, o carro não tá legal, o carro tem obra à beça a ser feita, né? Mas é o carro, né? É exatamente o carro. Né? Eu poderia simplesmente comprar uma Blazer parecida, igual, né, do mesmo ano e ficar aí curtindo, mas eu quis exatamente o mesmo carro, tá? Então, para começar, eu fiquei numa saga aí para saber se o carro zero foi tirado 0 km no nome do meu pai ou da minha mãe, né? Nenhum dos dois lembravam direito. Meu pai hoje em dia é separado da minha mãe e meu pai não tem a memória assim tão nostálgica quanto a minha. Então, claro que ele lembra do carro, enfim, quer dar uma volta no carro, mas não é uma coisa que, para ele, ter ou não ter um carro antigo não faz diferença nenhuma, né? Minha mãe já é um pouco mais nostálgica, enfim, então ela tem uma memória mais ativa, assim, com relação a essas coisas, né? E aí os dois, mesmo meu pai não tendo uma memória muito ok, os dois me falaram que com certeza o carro estava em nome do meu pai, né? É, eu tive lá na Dirija, que foi a concessionária que a gente comprou. Hoje em dia a Dirija, que a Blazer foi tirada na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, não existe mais, né? Mas o grupo Dirija ainda existe. Para quem conhece o Rio de Janeiro, existe uma Dirija Chevrolet lá na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá. E eu tive lá, fui muito bem atendido pelo Thiago, que é o gerente de VN, né, veículos novos hoje em dia. E ele ficou super sensibilizado aí com a história do carro. Eu tive lá com o Tomás Saboia. Nós fomos tentar aí resgatar uma nota fiscal do carro ou qualquer coisa que pudesse ter sobre o carro. Isso é um assunto para um próximo vídeo, eu vou dar mais detalhes, mas só falando por alto aqui para a gente ficar claro aí como é que eu vou conseguir algumas informações, tá? Então, o Thiago foi super solícito, me atendeu aí por quase 2 horas, ficar falando sobre o carro e me contou também que ele estava há um tempo atrás procurava um Fusca que foi do pai dele, então ele se identificou com a história. E aí eu passei os dados do meu pai, né, para ele tentar arrumar uma nota fiscal para mim, uma cópia da nota fiscal, né? Ele falou uma coisa que eu já imaginava, que naquela época os pedidos eram tirados manualmente, né? Então, claro, 1996, né? Então, a coisa não era ainda muito informatizada, né? Não tinha sistema direito, a coisa era diferente. Provavelmente a nota fiscal era em outro sistema que com certeza não existe mais hoje em dia, né? Porque a nota fiscal dele era impressa e já por computador, que eu me lembro dela. Mas provavelmente o sistema de hoje não acessa o sistema antigo. E para piorar, o Thiago me informou que a Dirija teve um incêndio na parte de estoque de documentação, almoxarifado. E a maioria dos materiais de 2004 para baixo foram perdidos. Ou seja, quando ele me falou isso, quase que eu chorei, né? Mas queria agradecer aí de coração, Thiago. Pedir autorização aí para mencionar o nome dele e o nome da Dirija. Enfim, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí. O Thiago ficou de me passar alguma foto, alguma informação sobre a Dirija da Barra. Ele até conseguiu umas 3 fotos aqui para mim, mas eram da Dirija
da Dirija onde eu encontrei com ele, né? Na Dirija, na estrada do Gabinal. E aquele layout da Dirija, das concessionárias GM nos anos 90, com aquela linha azul e vermelho, aquilo, nossa, aquilo é muito anos 90, aquilo, quando eu vejo uma imagem dessa, volta um filme na minha cabeça. Então vamos lá, sem muitas delongas. Então em 96 meu pai comprou a 0 km, acho que mais ou menos em dezembro, por 43 mil e poucos reais. Agora eu não vou saber dizer exatamente, eu não me lembro, mas eu acho que foi 43.200 ou foi 43.600, mas foi 43, tá? Eu tenho essa lembrança. No ano 2000 ele vendeu o carro para a própria Dirija e comprou um Astra GLS azul, 2000, 0 km, né? E quem quiser saber mais sobre essa história aí da venda do carro e tal, tem vídeo aí falando sobre o dia que eu encontrei o carro, que eu fiquei negociando o carro e tudo, que tem a história da calotinha, né, e tudo mais. Bom, eu não tô levando isso aqui muito a ferro e fogo com relação à agência, tá? Eu botei essa aqui, eu vou explicar o porquê. Mas se a gente for contar realmente quantos proprietários legais o carro teve, porque a concessionária não deixa de ser um proprietário legal, porque o carro fica com um documento em nome do CNPJ lá da concessionária. Então, entre o meu pai e o Luiz, existe a concessionária Dirija, tá? Ela foi vendida para a Dirija, né? Quando você dá o carro na troca, você vende o carro para a concessionária, né? Então você assina o recibo para o nome da concessionária, enfim. Então ela foi vendida dia 7 de agosto de 2000. Em 2001, lá para janeiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, o Luiz comprou. Eu não tenho o nome completo do Luiz, tá? E ele ficou com o carro de 2001 a 2006. O próprio Luiz incluiu o GNV no carro, Deus me livre, né? Em 2005, existe uma multa aqui. Em 2005, eu passei boa parte da minha vida olhando para essa multa, né? Tentando desvendar alguma coisa. Até pelo endereço da multa eu tentei puxar pelo Google Maps e ver se eu encontrava alguma foto do carro na época, enfim. Então tá aí, ó, LBL 9732, uma multa do dia 21 de junho de 2005, né? Às 6 horas da tarde, estacionar em fila dupla na Avenida Almirante Barroso. Essa é a única multa que existe aqui registrada no sistema do Rio, com a placa dela. Depois existem outras multas, eu não consegui acessar, mas existe multa dela de 98, de 99, de 2000, e eu vou fazer assim, quando o carro estiver pronto, isso vai demorar ainda, mas eu vou fazer uma sériezinha de vídeos e de repente em episódios. Eu não sei como é que eu vou separar isso, como é que eu vou apresentar isso, mas eu vou fazer uma sériezinha de vídeo contando algumas histórias que a Blazer passou, né? Então aquela história onde o sinal fechou, o sinal ficou amarelo, o Escort freou e minha mãe acelerou para passar e bateu no Escort, né? A história que eu soltei o freio de mão dela, o carro desceu para a rua e eu botei o carro no lugar sozinho, em frente à minha escola, com 9 anos de idade. A garagem onde ela ficava. Eu vou contar uma série de coisinhas sobre o carro, uma multa que minha mãe tomou em cima de um retorno, né? Vou pensar como é que eu vou divulgar isso ainda, mas tá aí, essa multa aqui em nome do Luiz, né? Aqui, Blazer DLX, tá? A multa de 2005. Por que eu sei que ficou até 2006? Em 2006 eu ainda consegui acessar ela no sistema do Rio, no Detran Rio. E em 2006 ainda apareceu lá, existe comunicação de venda, né? Me lembro da minha tristeza quando eu vi combustível gasol / GNV. E o pior é que o GNV foi colocado assim em 2002, por aí, né? Então ela teve até o bujão rosa do GNV. Depois de um tempo, já em 2007, o carro sumiu do Rio. E eu consegui encontrar o carro em São Paulo. Eu vou fazer uma edição no vídeo aí para vocês lembrarem. Entre 2007 e 2009 ela em São Paulo. Em 2008 eu encontrei ela anunciada na Web Motors. Eu apresentei essa foto aí em algum vídeo, né? É uma foto que ela ainda está bem novinha, bem apresentável,
né? Tá com um crachazinho pendurado no retrovisor escrito 97 indicando ali qual é o ano do carro, né? Divulgando o ano do carro. E em 2008 eu encontrei esse anúncio. Eu fui burro, porque na época eu só salvei as fotos. Eu devia ter salvo o preço de pedida do carro, que se eu não me engano era 31 mil, era uma coisa próxima disso. E eu devia ter salvo também o nome da loja, porque com certeza essa loja em São Paulo teve o carro no nome dela também. Eu não consegui encontrar de jeito nenhum o nome do proprietário em São Paulo. Ela ficou um bom tempo em São Paulo, são 2 anos, né? Ela ficou em São Paulo, e eu deduzo que de São Paulo o próprio proprietário, porque não existe outra transferência em São Paulo, né? Direto de São Paulo ela foi para Nara Automóveis, que era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tentei puxar pra caramba multa que ela teve de repente na estrada, indo para Campo Grande e tal, e eu não encontrei. Claro que isso não seria uma coisa exata, porque não necessariamente para você viajar você precisa tomar multa. Mas é tão interessante quando você está construindo um mapinha desse e você encontra uma multa que comprove que o carro passou por ali naquele prazo, naquela data, né? Nesse carro não tem. Mas com certeza, pelo jeito que ela estava na foto aí que vocês viram, ela estava inteira ainda para viajar de São Paulo para Campo Grande tranquilamente, tá? Então não tem o nome da pessoa, o proprietário aí depois do Luiz. E da Nara Automóveis, que eu tentei entrar em contato, peguei o CNPJ da NAR, eu não consegui falar com eles, mas também não consegui contato com ninguém de lá, mandei e-mail, enfim. Na época eu tentei entrar em contato com eles porque para tentar achar o carro, né, ou para tentar pegar gentilmente o Renavan do carro e tentar fazer aí a busca que eu fiz, tá? Então, da Nara Automóveis, a Eliane Aparecida Aline Tavares comprou o carro aí na Nara Automóveis, né, e levou o carro para Ladário. Aqui existe uma curiosidade, tá? Eu vou fazer um vídeo depois mais detalhado. O carro hoje já está na funilaria aí, na verdade já está em fase final de pintura. Fiquei meio sumido, né? Esse mês aí eu fiquei bem atordoado com o trabalho. A Blazer furou a fila aí, agora o Versalhes automático branco ia para funilaria e pintura. A Blazer furou a fila, foi na frente dele e já está quase pronta aí de pintura, né? E fiquei aí em busca de peça. Eu tive que comprar 2 paralamas novos. Enfim, aquele paralama não dava. Vai ser assunto para um outro vídeo. E a gente acabou encontrando tiro na lateral do carro. São 3 tiros. Vou dar uma palhinha aí. Vou botar aqui na edição a marquinha a foto aí do tiro. Eu já descobri a história e depois eu conto aqui. Vou fazer um vídeo contando sobre isso. Foi lá em Ladário. E depois em Ladário ela foi vendida para o João Carlos Balbuena Leite. O João Carlos Balbuena Leite foi a pessoa aí que o meu amigo Vicente comprou o carro, né? Então o carro estava em Campo Grande, na Nara Automóveis, foi para Ladário, voltou para Campo Grande para o João Carlos Balbuena Leite. O João Carlos tem uma fazenda lá, então o Vicente estava trabalhando para ele na época na fazenda. E o João Carlos falou que ia vender o carro. Isso foi uma história contada aí pelo Vicente, tá? E falou que ia vender o carro, que ia botar o carro lá. Eles chamam de garagem, não de concessionária, não de agência, né? Aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente chama de agência. Eles chamam de garagem. E ia botar o carro na garagem para vender. E o vendedor lá, que avaliou o carro e tal, falou: pô, Vicente, por que você não compra o carro do seu João Carlos? Aí ele falou: rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar. Não, então faz o financiamento, a gente tenta financiar ela aqui para você e tal. E aí, com sorte, pela minha sorte, né, pra maior sorte que eu pude ter na vida, a ficha foi aprovada e o Vicente comprou o carro, né? Porque se não tivesse na mão do Vicente, quem garante que não estaria no nome de uma pessoa que de repente, beleza, quer comprar o carro, me dá 30 mil reais no carro, né? O Vicente, eu contei a história inteira do carro pro Vicente, né? Se ele não fosse honesto, ele poderia se beneficiar disso, né? Porque
Ele sabe que eu não vou comprar uma outra Blazer, eu vou comprar aquela que eu tenho história, né? E hoje em dia, né, com essa especulação toda no mercado de carro antigo, né, esse oportunismo todo que a gente está vendo aí, é difícil, né? A oportunidade faz, né? Então a pessoa poderia pedir muito mais alto do que o carro vale. Então a ficha foi aprovada e em 2013 o carro passou aí para o nome do Vicente e transferiu. Eu me lembro disso exatamente, eu puxando a placa do carro assim para ver como é que tava, se ainda tava em Campo Grande. E aí um dia apareceu Coxinha. Eu falei, meu Deus, o carro foi vendido de novo, gente, que isso. E realmente foi para Coxinha porque ele foi pro nome do Vicente, né? O Vicente tirou o GNV dela, trocou o módulo que estava com problema, fez algumas coisas lá dentro do que ele conseguia fazer, mas realmente a manutenção desse carro é cara. Para quem está acostumado, assim, eu estou acostumado com motor AP, né, com Versalhes, com Gol. Claro que não dá para comparar, não estou comparando. O pessoal do Vortec, pelo amor de Deus, não me critica. Mas a manutenção do carro é realmente cara, é realmente para quem pode. O kit de embreagem desse carro custa R$ 1.400 da Look, né? Então realmente é caro, é um carro complicado de você manter, né? É um carro que a suspensão é relativamente mais salgadinha do que de um carro comum, né? Se tratando da minha, que é a roda 6 furos, né? Muitas peças são específicas da roda 6 furos, por exemplo, o feixe de mola traseiro, são 4 de cada lado, né? Nas Blazers 98 em diante, se eu não me engano, 98 ou 99 em diante, todas são de 2 feixes de mola traseiro de cada lado. Então você não encontra, né? Cabo de freio de mão muda, o cubo lá da traseira muda, o jogo de sapata muda, né? Muitas peças do carro, quando eu desmontei para pintura, nossa, eu fiquei apaixonado e encantado ao mesmo tempo, né? Tem muita coisa made in Canada, né? Então, realmente o carro é muito americano, sabe? Realmente ele tem muita coisa que é mais cara do que o comum. E se você não tem como arcar com isso, começa a complicar, né? Então você começa... alguma coisa que aconteceu, você começa... Não, peraí, o carro ainda tá andando, vai. Né? Então, realmente é difícil. O Vicente fez até onde ele pôde fazer. Né? Então eu estou pegando aí, fazendo o que o Vicente não fez e mais um pouco, né? Por exemplo, o Vicente, na intenção de fazer uma coisa legal, né? Ele comprou uma bomba de combustível de Blazer e colocou no carro. Só que a bomba era de Blazer 2.2, custa 1/3 do preço da bomba correta da 4.3 V6, né? Então o carro estava com dificuldade de partida, o carro estava dando uma murrinhada, enfim. Esse é um assunto mais para frente, eu vou depois falar um pouco da manutenção dela. E por fim, agora, 2020, né, e os próximos anos estará sempre no mesmo nome, né? O carro voltou. E é isso, fico muito feliz aí de compartilhar com vocês essa história. E é isso, tá aí o mapa, né? Poderia ter sido um pouco mais detalhado se eu tivesse colocado a agência e tal, mas eu acho que se fosse mais detalhado do que isso, eu teria que ter muito mais informações que eu não tive acesso, né? A gente está falando de uma época aqui que a gente passa aí de uma era analógica para uma era totalmente digital, né? Onde existe chamada de vídeo por WhatsApp, né? Aqui, mais ou menos nessa época, aqui em 2007, você gastava uma fortuna com conta de telefone para falar com as pessoas, né? Aqui você liga de graça pelo WhatsApp, né? Então, você tem um pacote de internet aqui e você está resolvido, né? Então, a gente tem um espaço aqui tecnológico muito grande. Então você fica com uma dificuldade, de 2010 para baixo, você tem uma dificuldade razoavelmente maior de rastrear as coisas, enfim. Tudo que você dependa de informação que é jogada na internet, você começa a se complicar de 2010 para baixo, né? Então é isso. Fica aí, valeu.